viu? Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live especial, uma live urgente, que a gente chamou o pessoal para participar, de última hora, né, para a gente tratar de um assunto muito grave, pertinente para nós católicos, para o Brasil, para o brasileiro, algo que não só foi um ato isolado, assim, mas foi um ato simbólico do que, de fato, esse pessoal, eles querem, já faziam e querem permanecer fazendo, num ato de desrespeito à fé católica, ao sentimento religioso do povo. Eu quero aqui saudar o professor Edivan Mota, que ele é diretor de Sociedade de Chesterton, Sociedade Thomas More, desculpa, seja bem-vindo. Obrigado. A Ângela Gandra também, né, que vai estar aqui com a gente, ela é secretária nacional da família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do governo federal. Seja bem-vinda, Ângela, seja bem-vinda, Edivan. Obrigado. Acho que o microfone da Ângela tá cortado, não tá? Tá cortado, não, eu acho que já tá. Agora tá. Boa noite para todos. Boa noite, Edivan, boa noite, Shiva, boa noite a todos que nos estão assistindo. Que bom. Quem está entrando com a gente agora também é o Ney Leprevost. Leprevost ou Leprevost? Pronuncia Leprevost, Tiba. Leprevost. É francês. Leprevost, então. Ele é secretário da Justiça e da Família e do Trabalho aí do Paraná, onde ocorreu o ato. Que bom, Ney. Seja bem-vindo também. Obrigado, Tiba. Obrigado ao professor Edivan pelo convite. Prazer em ver a Ângela Gandra aqui. É um prazer participar com vocês. Que bom. Então, o professor Edivan pediu para que eu entrasse para relatar o fato. Não sei se seria o caso já ou não. Isso. Vamos abrir assim, então, porque algumas pessoas estão ainda absorvendo o que aconteceu. Então, Ney, relata para nós o fato que aconteceu aí no Paraná, na cidade de Curitiba, dentro de uma igreja católica, por favor. O que aconteceu aqui foi o seguinte: no sábado pela manhã, um grupo de pessoas, sob o pretexto de protestar contra algo que causou comoção nacional, que foi o assassinato daquele imigrante lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, se reuniu em frente a uma igreja tradicional aqui de Curitiba, que fica no bairro São Francisco. É a igreja Nossa Senhora do Rosário de São Benedito. E algumas pessoas estavam ali, de fato, só para protestar mesmo, devido à comoção e à revolta, à indignação que esse fato causou a todas as pessoas. Porém, nessa manifestação, haviam pessoas ligadas a partidos políticos de extrema esquerda, né? E o extremismo sempre é ruim, sempre foi ruim na história de toda a humanidade. Os regimes extremistas cercearam a liberdade do povo historicamente, e historicamente os regimes extremistas, como comunismo, nazismo, fascismo, perseguiram as religiões, porque eles não querem que as pessoas acreditem naquele que traz a única verdade que existe, que é Jesus Cristo. Eles querem que as pessoas depositem as suas esperanças no partido e depositem principalmente seus recursos humanos e materiais no partido. Então, esses extremistas, para chamar a atenção para a causa deles, que não era, evidentemente, a defesa do imigrante que foi assassinado cruelmente e covardemente no Rio de Janeiro, mas é a causa da ideologia marxista, invadiram essa igreja, pararam a missa, assustaram senhoras idosas de classe média que estavam ali rezando pacificamente, calaram o padre,
hastearam a bandeira do Partido Comunista dentro da igreja, subiram no altar. Quem é católico sabe que o altar é sagrado, não se pode fazer discurso político em cima do altar. Calaram o padre e começaram a fazer discurso político, ideológico dentro da igreja. Os vídeos vieram à tona, isso causou uma comoção em toda a sociedade paranaense. Aqui no nosso estado, nós temos muitos descendentes de imigrantes que vieram da Itália, da Alemanha, da Polônia, da Ucrânia, vieram de países do Oriente também, da Síria, do Líbano. Temos muitos judeus que vivem aqui, e essas pessoas ficaram indignadas, independente da religião que elas seguem, independente da fé que professam. Elas sabem o que um regime comunista faz, o que um regime nazista faz, o que um regime fascista faz. Elas sabem que durante o stalinismo na União Soviética, mais de 12 milhões de cristãos foram vítimas de perseguição religiosa. Então, essas pessoas ficaram completamente indignadas. E eu hoje, na condição de secretário de Justiça, Família e Trabalho, que tenho o dever e a prerrogativa legal de levantar a bandeira da defesa da Constituição Federal, dos direitos fundamentais do cidadão, baseado no Código Penal Brasileiro, pedi ao delegado-geral da Polícia Civil que abra uma investigação para apurar essa conduta que, no meu entender, é uma conduta criminosa. Criminosa não só no sentido de violar o Código Penal Brasileiro, mas a própria Constituição, que garante a liberdade de culto. O que nós vimos não foi uma manifestação, o que nós vimos foi um desrespeito a um templo religioso e uma ofensa à Igreja Católica Apostólica Romana, que tantos serviços bons tem prestado ao país na área da saúde, através dos hospitais, na área da educação, através das suas escolas, com os seus asilos, cuidando dos idosos, os seus orfanatos, cuidando das crianças. Então, é vergonhoso isso, e a vergonha maior é que um vereador estava envolvido, um vereador de Curitiba estava envolvido no fato. Isso causou na Câmara Municipal também já a indignação dos colegas que estão pedindo a cassação deste vereador. Entendi, ficou claro, eu acho que muito bem explicado, Ney, muito obrigado. Ângela, você como uma pessoa que está representando hoje aí as famílias, e como católica que e da família Sangue Azul, que a gente fala, né? Uma família nobre, que trouxe tanto benefício para o Brasil, assumindo essa defesa. Como você vê essa questão, Ângela, em nível nacional? Porque isso toma uma repercussão e muitas vezes é seguida por outros grupos que se inspiram quando não sentem que houve uma punição adequada, como não houve um repúdio adequado. Exato. Bom, primeiro eu queria cumprimentar, já tinha cumprimentado o Tiva e o Edivan, queria cumprimentar especialmente o Ney, meu parceiro na família, na justiça, de certa forma. Queria cumprimentar também o Bernardo, que está aí conosco, né? Já tinha cumprimentado todos que nos estão assistindo. De fato, acho que o Ney, o secretário Ney, explicou bem que é um caminho jurídico, essa defesa é um caminho jurídico, efetivamente, né? Por um lado, nós temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, o pacto, também a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, artigos 13, 18, 208, 5º da Constituição, todos formamos uma desproporção, né, sobre um caso que está sendo averiguado. Escolhem uma igreja para entrar, culpar, né, assim, em tese, né, a Igreja Católica e, ao mesmo tempo, evidentemente, atacar, né, a liberdade de culto, e num momento que, de fato,
solene para os católicos, mais do que solene, é divino, não é? Então, nós não podemos, exatamente isso que tu falaste, não é, Tiba? Não podemos encarar com uma certa aconteceu, normalidade, porque isso pode se repetir. Vamos dizer, é um enfrentamento aos direitos humanos, assim, ostensivo. É muito grave o que foi feito em nome de um partido, né? E é um ataque também, como eu represento as famílias, a liberdade religiosa, o berço é a família, é onde se desenvolve ali a igreja doméstica, vamos dizer, onde tu pode, de fato, né, transmitir a sua tradição, a sua religiosidade. E essas famílias estavam unidas nessa igreja também, nós vimos testemunhos, não é? Então, isso afeta o modo com que os pais estão transmitindo a sua própria fé, a fé se vê ameaçada naquele momento, não é? Então, é preciso tomar, de fato, uma atitude. Eu gostei muito que o IBDR também emitiu uma nota maravilhosa, o Instituto Brasileiro de Direito Religioso, né, porque o direito religioso hoje é uma vertente do direito, como direito tributário, assim por diante. Nossa nota técnica vai ser emitida amanhã. Nós temos que nos posicionar. Eu digo uma coisa mais profunda como professora de filosofia do direito. A liberdade religiosa, ela é a maior liberdade do ser humano. Eu acho interessante, eu morei nos Estados Unidos e lá se dizia que a federação, ela se uniu em primeiro lugar em torno da liberdade religiosa. Por quê? Porque a liberdade religiosa, ela te abre espaço para a sua liberdade de consciência, a sua maneira de tratar o seu Criador, a maneira de expandir o seu coração e depois de questionar a sua própria consciência. Então, quando nós atacamos a liberdade religiosa num país, nós estamos fazendo despencar toda a liberdade humana. Não? Então, por isso, é muito importante que nós não banalizemos esse ato, né? E deixar que, sim, chama a atenção das mídias e no dia seguinte está tudo ok. É preciso realmente a cassação, é preciso realmente demonstrar que nós defendemos as liberdades civis, mas em especial a liberdade religiosa, que é reconhecida, de fato, na filosofia do direito como a primeira liberdade, porque é a mais íntima do ser humano, porque toca o sacrário da sua própria consciência, não? Então, de fato, nós temos que atuar. Eu agradeço ao Ney, que já está tomando uma atitude no seu próprio estado, e nós, a nível nacional, temos que também unir forças, não de uma forma opositiva, não acredito na oposição, mas na composição do diálogo, né, em que realmente consigamos trazer no plano da consciência também, não só com vamos dizer, a coercitividade, mas no plano da consciência que isso é um ataque frontal aos direitos humanos. Não, então vamos juntos nessa luta, e agradeço muito poder falar nessa live hoje sobre esse tema tão importante para o nosso país. Ângela, agradeço imensamente. Então, amanhã a gente vai ter uma nota técnica, uma nota oficial, é isso? Sim. Vamos ter, estava falando agora com a secretária Mariana Neres, a secretária nacional da Proteção Global, a pasta de liberdade religiosa está com ela, né, e as famílias, como política transversal, a família acompanha como política transversal essa pasta. Mariana Neres não pôde estar aqui, mas imediatamente a equipe se reuniu, a ministra Damares está acompanhando, ela vai se pronunciar também, mas nós também, Tiba, nós temos procurado fazer um trabalho realmente científico, se estuda antes de se pronunciar, aprofundamos nas leis. Hoje tivemos um dia de estudo, né, sobre esse tema, e a ministra Damares também acompanhando ponto por ponto, passo por passo, também vai se pronunciar, está conosco, é uma defesa dela também, né, em relação aos direitos humanos. Maravilha. Eu queria cumprimentar amanhã tá aqui... Amanhã está complicado. Maravilha. Queria... Ângela, eu sei que você tem compromisso também agora, né? É uma live que é rotativa também. Fique completamente à vontade
porque eu sei de seus compromissos aí, que você também tem que trabalhar no Ministério ainda hoje, tem muita coisa para produzir, tá? Fique à Eu fico vontade. mais um pouco, eu fico mais uns 10, 15 minutos, se depois já vou ter que sair mesmo, mas eu queria aproveitar e aprender com os demais também, não é? Perfeito, que bom. Bernardo Kister, seja bem-vindo. A gente não te saudou, porque você chegou agora, há pouco, né? Bem-vindo. Dr. Rafael Brodbeck, que é nosso delegado de polícia, também está aí, do Rio Grande do Sul, sempre presente também. A gente já fez várias lives, a gente está bem antenado aos assuntos pertinentes à fé e à liberdade religiosa, né? Eu queria, o professor Edivan, hoje ele também está à frente, ele entrou em contato comigo hoje, falou, Tiba, nós precisamos promover aí uma ação efetiva em relação a isso está grave e foi uma grande profanação também. Além de ter a questão legal, né, tem as punições legais previstas no Código Penal Brasileiro, assim como na Constituição, mas também existe a profanação do sagrado, que para nós católicos é o mais grave, né? Ele entrou numa igreja durante a celebração da Santa Eucaristia, subiu no altar mor, onde apenas os sacerdotes e os ministros podem subir, e fizeram ali essa manifestação diabólica contra, impedindo o sacerdote de continuar a Santa Missa. Né? Gravíssimo, gravíssimo. Professor, o que se pretende fazer em relação a isso, essa reparação também religiosa, espiritual da situação? Espera aí que seu áudio está cortado. Pronto. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Tiba pela coragem, né, e pela disposição, ao Bernardo também, ao doutor Rafael. Porque quando eu li essa notícia, depois eu falo um pouco sobre o trabalho da sociedade, cuja missão é essa, fazer com que os católicos façam valer os seus valores na vida pública. Mas quando eu li essa notícia logo pela manhã, eu não tive outra reação, a não ser de procurar o meu bispo, o bispo que eu assessoro, procurar as pessoas com quem eu trabalho. E nesse sentido eu quero agradecer aqui à doutora Ângela e ao secretário Ney, porque nós católicos, eu acho que essa questão, esse acontecimento é um acontecimento simbólico, principalmente no ano de eleição. Ou nós acordamos para o papel do católico, do cristão na vida pública, ou daqui a pouco nós vamos voltar para as catacumbas. Mas, enfim, nesse sentido, é necessário agradecer à doutora Ângela e ao secretário Ney, porque prontamente eles nos atenderam. O secretário, nós temos um grupo de WhatsApp com alguns parlamentares da Frente Parlamentar Católica, a quem eu agradeço especialmente ao deputado Hugo Leal, que assim que eu mandei a mensagem, 5 minutos depois, ele já estava me mandando as providências que o secretário Ney tomou aí no Paraná, imediatamente já nos passou contato, nós começamos já a conversar, né, secretário? Nos passou toda a situação. Eu quero parabenizá-lo pela prontidão do que a resposta a essa profanação é um crime, legalmente um crime, né, Bernardo? Mas, acima de tudo, você entrar numa igreja durante uma celebração, retirar um sacerdote e profanar e proferir aqueles... O que é aquilo? Eu não sei como é o nome daquilo que eles fizeram. Não. Em nome de quê? Portanto, merecia realmente uma resposta, e a doutora Ângela foi assertiva. Não pode ficar só nessa live, o presidente já se pronunciou, não pode ficar só no pronunciamento ou numa indignação. Nós temos aqui um delegado de polícia, nós temos aqui um secretário de Estado, e nós temos aqui uma representante do governo federal. Portanto, o que nós vamos fazer, Bernardo? Nós vamos continuar como sociedade, como instituição organizada, nós vamos continuar cobrando as reparações religiosas, a questão da espiritualidade, da transcendência, mas nós vamos ficar de olho, secretário. Precisamos do seu apoio, precisamos do apoio da secretária Ângela e da ministra Damares nas questões legais. Porque o ser humano, como nós sabemos aqui, nós temos aqui alguns filósofos, eu também, modestamente, sou professor de filosofia, nós sabemos que a questão simbólica, o homem é um ser simbólico.
O sinal, a mensagem é muito importante. Veja o que acontece na China, veja o que acontece no Chile, veja o que acontece em outros países. Se você deixa passar uma violência brutal como essa, você está mandando o seguinte recado: olha, pode fazer que eles são mansos. Nós somos mansos e humildes do coração, nós somos caridosos. Agora, eu me lembro do São João Paulo II, que perdoou o seu agressor, mas o seu agressor cumpriu a pena. Ele perdoou o seu agressor, né? Bernardo visitou-o na prisão, só que ele cumpriu a sua pena. Nosso Senhor é justo e misericordioso. Portanto, a nós católicos, a nossa luta a partir de hoje, Bernardo, Tiba, Dr. Rafael, Dr. Ney, doutora Ângela, é ficar de olho, é vigilância. Aquilo que é mais sagrado para nós foi profanado. Portanto, quando mexe naquilo que é muito sagrado para nós, quando nós éramos crianças, a única vez que eu briguei na vida foi porque o sujeito xingou a minha mãe. Por quê? Porque atingiu aquilo que era mais sagrado para mim. Eu sou um sujeito pacífico. A única vez que briguei na minha vida foi porque o sujeito xingou a minha mãe. A igreja é minha mãe. Não se pode deixar atacar a mãe. Portanto, hoje é só o início, Tiba, respondendo a tua pergunta. E mais uma vez, gostaria de agradecer ao secretário. Eu sei que ele também tem outras providências lá na secretaria, mas que fique esse recado para aqueles que acham que política não tem importância. Nós temos aqui o representante maior do Estado, onde isso aconteceu, e uma representante de um ministério do nosso país. Você veja o quanto é importante. Se nós não tivéssemos representantes com talvez com a visão de mundo, em que a liberdade e o respeito devam prevalecer, isso passaria ao largo. Nós ficaríamos reclamando só. Mas o secretário, eu tenho até aqui na mão, o secretário fez isso aqui, ó. Imediatamente enviou para a polícia, porque isso é um caso de polícia. Muito obrigado. É o caso de polícia, doutor Rafael vai poder explicar para nós, doutor, onde a lei protege essa liberdade que foi violada e quais as consequências que esses bandidos podem colher disso aí. E depois eu quero passar a palavra para o Bernardo para a gente entrar mais a fundo justamente nessa questão simbólica que o professor Edivan falou. Boa noite a todos, boa noite, Tiba, doutora Ângela, secretário, meu amigo Bernardo, professor Edivan. Para mim é uma honra estar aqui. Não sou delegado de polícia do Paraná, onde aconteceu, mas como delegado de polícia no Rio Grande do Sul, somos todos do Sul aqui, somos todos católicos, sentimos esse golpe de uma maneira brutal. Aquilo que a gente via acontecer no Chile, em outros locais, e que no Brasil não era tão frequente, agora parece que está inaugurando. Se nós deixarmos, eles vão gostar desta moda e vão continuar fazendo. Eu, ao contrário do professor Edivan, briguei bastante quando era criança e jovem. Às vezes eu bati, às vezes eu apanhei bastante, mas uma das vezes, como jovem, eu era advogado na época, foi justamente para defender uma profanação da Eucaristia. E o cara não devolveu a Eucaristia, o padre me disse, vai lá e resolve. Aí eu dei uma voadora no peito do cara. A gente chamou a polícia e o cara devolveu, ele foi preso. E foi preso. Foi conduzido até uma delegacia de polícia por policiais militares, até a presença do delegado, para que a Polícia Civil tomasse o seu depoimento e fizesse o procedimento legal. Pois bem, eu como delegado de polícia, com alguma experiência, já tenho 14 anos de polícia, eu ainda não peguei um caso de crime contra o sentimento religioso, mas sei de colegas que já fizeram isso aqui no Rio Grande do Sul. Talvez por estar em cidades pequenas, onde aspectos mais tradicionais são um pouco mais preservados ou vistos de uma maneira simbólica com mais reverência, ainda que nem todos sejam católicos e nem todos frequentem a igreja, seja ela qual for, o fato é que não é tão comum, mas acontece. Do ponto de vista moral, nós sabemos, do ponto de vista espiritual, nós sabemos o que houve. Houve uma profanação, houve um crime canônico, inclusive, isso tem que exigir providências do senhor arcebispo, né? Não sou eu a ensinar o arcebispo o que ele deve tomar,
mas se fosse eu o arcebispo, graças a Deus que não sou um homem casado, pai de 5 filhos, certamente consideraria uma excomunhão de todos os que participaram desse ato. Certamente, porque ainda que eles não deem bola para isso, porque eles não estão nem aí para a excomunhão, porque não são católicos de verdade, certamente são batizados, e a força simbólica também de uma excomunhão, noticiada em todos os jornais, faria com que eles pensassem 2 vezes antes de enfrentar uma instituição séria e bimilenar como a Igreja Católica. O fato é que se perdeu o respeito pela Igreja. Se perdeu o respeito pela Igreja. Mesmo quem não é católico tem que respeitar a Igreja. Do ponto de vista jurídico, bem, nós sabemos, isso é um crime previsto no Código Penal. E, portanto, não somente cabe o inquérito policial, conduzido pela Polícia Civil, né, o secretário aí já tomou as providências, certamente já deve ter a essa hora um delegado designado para isso, seja um delegado de especializada, um delegado distrital, tem que ver como é que funciona aí em Curitiba a lei de atribuições das autoridades policiais, mas o fato é que um delegado de polícia vai conduzir uma investigação criminal. Mas eu alerto para um detalhe, que nem todos tomaram, digamos, a devida consciência. A legítima defesa, ela não cabe apenas para defender a própria vida. O Código Penal, quando fala das excludentes de ilicitude e elenca a legítima defesa entre elas, dando a sua caracterização, a sua conceituação, diz que, pela legítima defesa, nós podemos defender ameaça a direito, seu ou de outrem. Não se fala em direito à vida, se fala em direito. Ora, quando manifestantes ou sedizentes manifestantes, arruaceiros, baderneiros, invadem um culto para cometer um crime, um direito está violado, flagrantemente violado, de modo que não somente podem ser presos em flagrante ali pela polícia, como de fato a Guarda Municipal chegou ali, né, pelo que eu vi, depois eu não sei exatamente os detalhes, deve ter levado para a delegacia, mas como qualquer do povo pode, não somente dar voz de prisão, como defender esse direito. Porque, como católico, eu estou sendo violado no meu direito. Mas também o outro está sendo violado. O direito de outrem. A legítima defesa não é para si apenas, é para si ou para outrem. De modo que fazer cessar aquela agressão, colocando para fora, se necessário com uma violência, porque estaria amparado juridicamente o uso de uma violência proporcional, uma violência moderada, de acordo com as circunstâncias, porque ela foi instada a ser usada como um meio de fazer cessar a agressão ao direito, estaria qualquer do povo abrigado. E o que me espanta é que ninguém fez isso. Talvez por uma igreja frequentada mais por pessoas idosas, não sei se tinha algum homem forte ali preparado, mas me espanta que católicos, principalmente católicos homens, em idade militar, né, com boa condição física, não tenham enfrentado esses arruaceiros que estavam, sim, cometendo um crime, estavam violando um direito e poderiam, portanto, ser rechaçados. Claro, talvez o número desses arruaceiros fosse tão grande que não se poderia pleitear uma legítima defesa sob pena do crime ser ainda maior. Né? Então, tem que ver conforme as circunstâncias. Mas não está, digamos, desabrigado pela lei quem reagisse. Tá? Não estaria desabrigado pela lei quem reagisse. Isso é um fato grave, não é simplesmente algo corriqueiro como uma briga de um comunista contra um bolsonarista na internet, não é simplesmente um protestante debatendo, talvez de uma maneira assintosa ou não, com um católico sobre os dogmas da igreja. Não, não é nada disso. É uma invasão a um templo religioso, é uma violência simbólica e real, é uma perturbação a um ato religioso, é algo imoral, algo pecaminoso e algo criminoso, que tem que ser rechaçado, como será pela via divina, deve ser pela via eclesiástica e com toda a força do Estado brasileiro pela via criminal. A polícia e a justiça criminal devem fazer deste caso um exemplo para que não se repitam e coisas mais graves ainda, como, por exemplo, entrar no presbitério
abrir o sacrário, profanar as hóstias consagradas, não aconteçam e fatos como esse não se repitam. A polícia certamente vai tomar as medidas legais, a justiça criminal será sensível, o Ministério Público será sensível, e isso tem que ser exemplarmente investigado e punido em todas as esferas, inclusive a política, na Câmara de Vereadores, onde esse parlamentar municipal tem o seu mandato. Não, só... Oi, Tiba. Não, só para... Eu sei que você é o mediador, mas ia pedir escusa para passar a palavra ao secretário antes do Bernardo, que o secretário gentilmente nos atendeu, e ele ainda está em expediente, né, e prometeu... Eu não sei se posso falar por ele, mas certamente haverá outros encontros, porque, como nós estamos dizendo aqui, não é o fim, é só o início. Obrigado, professor Edival, obrigado, Tiba. Eu vou ter que pedir licença, porque realmente ainda estou em expediente aqui na secretaria, nós vamos até tarde aqui hoje, mas queria só fazer uma observação sobre a fala do doutor Rafael. Além da violação ao direito constitucional de livre manifestação religiosa e da violação ao Código Penal brasileiro, quando você se refere à questão também da liberdade de culto, né, um crime religioso que aconteceu, mas há também a violação de propriedade privada, porque a igreja não é um espaço público estatal, ela é uma propriedade privada que pertence à mitra arquidiocesana. E nos casos de invasão de propriedade, justifica-se legalmente a legítima defesa. Então, o caminho que o doutor Rafael apontou é um caminho que não foi utilizado, mas as pessoas, se tivessem feito uso da força, estariam protegidas pela lei. Ocorre que essa igreja é uma igreja frequentada mais por senhoras idosas, de classe média, não acredito que tivesse ali quem pudesse combater esses manifestantes naquele momento. Mas realmente é um crime, é uma violação da Constituição, não podemos permitir, em hipótese alguma, que essa moda pegue. Estamos trabalhando, já aqui no Paraná, já estávamos antes disso, trabalhando na construção de uma lei de combate à intolerância religiosa, porque isso não vem acontecendo só contra a nossa igreja. Nós aqui acredito que todos são católicos, mas judeus, muçulmanos, kardecistas também têm sido vítimas pelo Brasil afora de intolerância religiosa. Aqui, felizmente, a arquidiocese agiu com bastante firmeza, Dom José Peruso, que é o nosso bispo, se posicionou de forma veemente, condenando essa invasão, e aqui no estado do Paraná, ataques a qualquer religião serão encarados como ataques ao próprio Estado. Nós vamos agir com rigor, dentro do que permite a lei, e vamos combater esses criminosos que, para tentar impor a outrem a sua ideologia política extremista, cometem as maiores barbaridades do mundo, e a história da humanidade já nos mostrou como esse tipo de coisa começa. Como ela termina, nós também já sabemos, temos os exemplos do comunismo, do nazismo, do fascismo. Então, Tiba, muito obrigado pela oportunidade, professor Edivan, doutor Rafael, doutora Ângela, Bernardo, um grande abraço a todos vocês e fico à disposição para participar com mais tempo, com mais calma, em outras oportunidades que você nos abrir aqui, Tiba. Grande abraço a todos. Muito obrigado, secretário de Justiça, o Ney, já está tomando as providências, né? Que bom, a gente fica feliz por isso. A doutora Ângela também. Obrigado. Eu voltei, porque eu não consegui escutar, estava tão interessante o Rafael falando, o doutor Rafael estava, de repente, não sei o que aconteceu com o meu som, mas eu não consegui, de fato, escutar, escutei parte da sua exposição. Eu vou ter que sair também, mas eu queria só comentar sobre a liberdade de culto, não é? Isso também é importante, nós estamos trabalhando também na nossa nota, nós
nos criticaram, vocês vão ver também, que falaram sobre, mas também acontece no candomblé, na Umbanda. Nós não podemos permitir essa invasão em nenhuma vertente. Isso eu quero deixar claro. Não é porque a Igreja Católica, a liberdade de culto, ela faz parte da liberdade religiosa, é a sua manifestação. Então, de fato, nós também precisamos defender nesse caminho. Acho que o Dr. Rafael deve ter falado sobre esse tema, né, do culto, né. Eu achei muito interessante o que o Edivan falou sobre também a sacralidade, né, da gente não banalizar, não é verdade? Agora, também, num plano político, né, um partido, isso também não pode perder de vista, né, que é um ataque político também, né, porque é um partido, né, e um partido Perfeito, doutora. Isso, Perfeito. então, não é só um ataque né, de uma religião para outra. Na política, eu só queria chamar atenção também. Constitucionalmente, nós falamos do artigo 5º, mas o preâmbulo da nossa Constituição, além de defender a liberdade, ele defende a fraternidade e a paz, não é verdade? Então, nós estamos num ano de eleições, uma representatividade política que ataca a liberdade, né, frontalmente, uma liberdade civil, uma liberdade de culto, também tem que ser levada em conta. Não é um simples ataque de cidadão para cidadão. Né? Por isso também eu acho muito importante, Rafael, que a gente vá por esse caminho de uma cassação para mostrar a gravidade, né, do atentado contra uma liberdade civil, uma liberdade religiosa nesse teor. Então, eu queria também chamar a atenção para isso, né? E o modo com que foi feito, que agrava também, não é verdade, a circunstância, né? Não só a circunstância, mas o modo, né, com que foi feito esse ataque, um ataque moral, um ataque de profanação, como vocês falaram, né? Então, eu penso que realmente nós temos que ir até o fim, o secretário vai, né, encaminhar isso. Rafael, eu achei que a parte que eu ouvi da tua exposição muito interessante. Eu fico para ouvir o Bernardo e já saio, tá bem? Só para não perder o Bernardo também. Mas eu queria lembrar isso da parte política, que imagine se começamos um ano eleitoral assim, onde nós vamos parar, não é verdade? Perfeita colocação, obrigado, Ângela. Bernardo, essa questão política, a doutora Ângela entrou de forma magistral, porque não dá para se ignorar. Como ela falou assim, eles começam a criticar porque estava defendendo a Igreja Católica. Mas peraí, não é só os católicos, não, tem que defender todo mundo. Agora, se isso acontecesse em qualquer outra religião, seja uma religião afro, seja alguma coisa, ninguém falaria nada disso, né? Imagina o contrário disso, um grupo de católicos extremistas, não sei, uma suposição aqui, entrassem dentro de um terreiro de Umbanda, por exemplo, e invadissem o momento do passe lá, levantando os cartazes em protesto contra alguma coisa. O que nos viraria isso aqui? Estaria na TV 24 horas por dia, eles acompanhando o caso, ia virar reportagem fantástica de meia hora, no mínimo. Opa, desculpa. Não sabia já que eu estava com a palavra. Primeiro, boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite ao Tiba, obrigado pelo convite. Professor Edivan, a queridíssima Ângela Grando, meu amigo também, Rafael Brodbeck. Boa noite a todos. Como nosso jornal lá, o Jornal Brasil Sem Medo, teve o trabalho de investigar um pouco a capivara desse cidadão, desse vereador, acho que é Renato Freitas, né? E só para vocês terem uma noção, que esta não é a primeira ruaça que este bandido organiza. Ele foi eleito em novembro de 2020 e já foi flagrado pichando uma unidade do Carrefour no bairro Parolim, em Curitiba, num protesto contra a morte de João Freitas. Depois, em abril de 2021, durante uma sessão remota da Câmara Municipal, chamou seus colegas cristãos de pastores trambiqueiros. Fecha aspas. Isso quase lhe rendeu uma cassação. Em junho de 2021 também, ele impediu uma ação policial
não sei qual, né, na qual ele terminou detido e depois, no mês seguinte, ainda agrediu um homem durante uma manifestação contra o Bolsonaro e acabou também novamente na delegacia. Ou seja, nós estamos falando de um cidadão que tem um histórico já de pelo menos em 5 incidentes em que ele acaba em delegacia ou quase cassado, né? Espero que a cassação se concretize agora, porque é nada mais do que um agitador, né? Mas é um agitador membro de partido. Ou seja, nós não podemos fazer, e aqui eu vou discordar frontalmente do Ney, né? Da observação que ele disse em relação à nota da Arquidiocese de Curitiba, porque a Arquidiocese de Curitiba, em sua nota, divulgada também pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Arquidiocese disse que não é para buscar agora a politização do caso. Eu digo, ora, mas o caso é essencialmente político. Ou seja, você não pode querer despolitizar o que é político. Você não pode politizar o que não deve ser politizado. Por exemplo, uma missa, que é exatamente o que o PT fez a sua vida inteira se elegendo com base na teologia da libertação. Agora vem o seu Peruso, né, o arcebispo lá dizer que não é para politizar. Bom, mas não fomos nós que politizamos, nem ele. Foi um vereador, ou seja, um político eleito do Partido dos Trabalhadores, que se diz ligado à base da Igreja Católica, que, com bandeiras do Partido Comunista Brasileiro, a organização comunista mais antiga do Brasil, fundada em Niterói em 1922, fevereiro, se não me falha a memória, e uma bandeira do movimento antifascista, gritando palavras de ordem, fascistas não passarão, xingando velhinha de racista, velhinha de fascista. Eu vi o vídeo, uma velhinha em defesa dentro da igreja sendo chamada de fascista. Isso não é um ato político? Ou seja, nós não podemos fingir que não aconteceu um ato político. Ele foi essencialmente político. Qualquer outra nuance que deva se dar, como disse o arcebispo, que foi uma profanação injuriosa, de fato foi, né? Claro que a profanação não foi aos seus últimos limites, né? Como o Brodbeck disse, ou seja, eles não profanaram o sacrário nem nada, mas subiram no presbitério e hastearam bandeiras comunistas dentro da igreja. Isso é equivalente a colocar a cruz no inferno, entendeu? Porque não existe maior mal que tenha sido feito à igreja até hoje do que o movimento comunista, condenado pela igreja desde o Pio IX em 1846. 2 anos antes da publicação do Manifesto Comunista de Marx, a igreja já tinha identificado o problema e condenado. Ou seja, a igreja sempre identificou esse problema. Até o próprio Papa Francisco, que muitos criticam por não falar do comunismo, recentemente criticou. Só que não sai na mídia, né? Então, assim, todos os papas, sem exceção, sempre se posicionaram, uns mais veementemente, outros menos veementemente, contra o movimento comunista, por serem essencialmente anticristão, anti-humano e assassino, né? Então, assim, quando eu olho para esse ato, eu não consigo cair na armadilha que muitas pessoas caem, Tiba, de, por exemplo, achar que mas eu vi muitos comentários hoje assim, mas o Moisés, sei lá, o sobrenome dele lá do congolês, ele foi assassinado por negros. Eu digo, gente, essa não é discussão neste ponto da invasão da igreja. Primeiro, porque o crime está sendo investigado. Não se descobriu a motivação do assassinato do rapaz, né? Ou seja, aquilo é uma coisa. O que eles fizeram em Curitiba, ou seja, não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, aquilo foi na Barra da Tijuca e a invasão da igreja foi no Largo da Ordem, em Curitiba, Paraná, onde eu nasci e passei minha infância andando naquele lugar. Eu conheço aquilo de trás para frente. Se eu andar de olho fechado ali, eu conheço aquele lugar, perto da Fonte do Cavalo, lá. Do Relógio das Flores, etc. Quem andou um pouco ali sabe onde é, né? E ali, para mim, não foi só porque apenas é a igreja dos pretos, como a gente chama, mas é a igreja onde só frequenta velhinho, porque é uma região muito central e antiga da cidade, onde estão os apartamentos mais antigos, os primeiros prédios da cidade estão ali, perto da catedral, como também é um lugar onde não circula muita gente, difícil de chegar de carro e que tem muita rua para correr. Então, se tivesse uma história boiada, difícil chegar a polícia, porque ali não anda carro, né? Teria que a polícia entrar no calçadão e é difícil passar porque tem muita gente, num sábado, fim de tarde ainda mais, né? E alegadamente foi escolhido na Igreja dos Pretos porque era a igreja do racismo. Só que essa gente é tão incapaz e desconhece a história da igreja, que diz que essa igreja foi construída pelos escravos e para os escravos, porque a igreja racista e não sei o que. Eu digo, meu filho, mas é justamente o contrário.
Em 1727, quando foi construída a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ela foi feita num momento em que o Brasil vivia um regime escravagista, em que havia, de fato, um racismo na sociedade, e a igreja, que tinha a catedral, né, ali perto, não era aquela, mas era outra igreja, era frequentada por pessoas de posses e que também eram pessoas que, possivelmente naquela época, também tinham escravos e que não iriam tolerar a presença de negros. A igreja, justamente não para excluir, mas para incluir os negros, fez aquela igreja para os negros. Porque a sociedade excluía. O que a igreja fez? Fez uma igreja só para eles e os incluiu. Então, diferente de ser um lugar onde excluía e a igreja culpada da escravidão e babá, aquele lugar é justamente o lugar onde a igreja abraçou os negros numa sociedade que achava aquilo inadmissível. E aí eles vão nesse lugar onde a igreja constrói um templo dedicado aos negros para a sua salvação das almas, e eles violam o templo, porque você vê as pessoas tentando fechar a porta, eles arrombam, e aí o vereador está na frente da igreja chamando todo mundo para entrar, ou seja, ele falou que a igreja estava aberta, não estava, e mesmo que estivesse, não poderia fazer aquilo, né? Porque não é propriedade dele. E aí ele diz, viemos fazer um ato de amor. Eu vi um vídeo recente que ele publicou nas redes sociais hoje. Ato de amor e defesa da vida. Bom, ato de amor e defesa da vida pressupõe a liberdade, o amor, a vida e o espaço do outro, coisa que ele não respeitou. E é claro que aquilo não tem a ver com o racismo, porque se tivesse a ver com o racismo, ele não ia estar hasteando uma bandeira comunista dentro da igreja. Eles teriam entrado pacificamente e colocado nas intenções da missa a alma do Moisés. Ou do Moisés, não sei. Mas eles não se preocupam com a alma, com a vida eterna. Eles se preocupam com o amor ao partido e a sobrevivência e a vida do próprio partido e das causas políticas revolucionárias dele. Eles atrelaram na cabeça insana uma morte de um cara com uma invasão de uma igreja. E eles sabiam que se eles fizessem essa manifestação ali na Praça do Relógio das Flores, todo mundo ia olhar para eles e ia dizer, vocês são um bando de comunistas que estão fumando maconha, etc., e ninguém era da bola. Agora, como eles invadem uma igreja e sabem que isso iria chocar a sociedade, eles conseguiram a visibilidade que queriam. Ou seja, aquilo é calculado. Esse senhor aí já é a 5ª vez que ele faz isso. Ele é um agitador profissional, ele não é vereador. Ele é um quadro militante do PT, que em 2021 foi elogiado pelo Lula, esse vereador. Então, nós não estamos falando de um probleminha, é um problema muito maior, porque aceitar e deixar que isso passe impune significa abrir um espaço dentro da percepção das pessoas a respeito da violação dos nossos direitos religiosos, do nosso direito natural de exercer a nossa fé, no sentido de que agora, perante um ato violento desse, você imaginar que nas repartições públicas poder-se-á no futuro tirar as cruzes, não vai parecer tão violento quanto um ato como esse. Isso vai relaxando o espírito. E vamos dizer, o limiar que permite e que causa a sua indignação vai se tornando cada vez mais frouxo. De modo que a violação do cristianismo, que é a base desse país, vai se tornando cada vez mais aceitável. Esses tipos de atitudes, né, sempre mandam uma mensagem. É análogo, não estou dizendo que é igual, mas é análogo ao que os terroristas muçulmanos fazem. O homem-bomba, ele nunca explode alguma coisa por explodir. E não explode alguma coisa simplesmente porque ele vai achar que tem as 70 virgens no céu. Ele faz aquilo para enviar uma mensagem. Todo o ato terrorista está atrelado a um aspecto simbólico muito profundo. E da mesma maneira, analogamente, antes que, né, esses atos também enviam uma mensagem. O que é você hastear uma bandeira comunista perto do presbitério de uma igreja católica? É um ato de demonstração de força, de domínio, de repúdio, de desrespeito. Ou seja, o cara que prega amor, em vez de rezar pela alma do Moisés que foi assassinado, em vez de rezar pela alma do outro cidadão lá que eu não me lembro que foi assassinado, e pedir licença ao padre, podemos rezar uma missa aqui em sufrágio da alma do Moisés? Certamente o padre toparia. Por que não? É o dever de todos nós. Agora não. É tudo
invertido. Então percebam, a ideia do racismo, todo o argumento do racismo não deve ser discutido aqui, porque este é a máscara discursiva que eles estão dando. E como o professor Olavo sempre ensinou, não se discute com o discurso comunista, se mostra o artifício que está por trás. E é isso que eu estou mostrando para vocês. É a destruição da fé cristã paulatina e o relaxamento da nossa capacidade de indignar. Então, por isto e por outras razões, que todas já foram explicadas aqui, não dá para fazer que nem o bispo e dourar a pílula. Não é um ato político. Sequer o bispo menciona a bandeira comunista, do Partido Comunista Brasileiro. Sequer ele menciona a bandeira antifascista. Sequer ele menciona o fato de ser um vereador do PT, da cidade dele. Ele repudia uma coisa que aconteceu que parece que foi fortuita. Que não tem causa. Parece que um bando de gente se juntou, invadiu e foi embora. Aquilo foi organizado pelo núcleo periférico ligado à Universidade Federal do Paraná, a qual o vereador é ligado e onde tem toda a militância dentro do centro universitário. Isso não foi orquestrado. Se você entra no grupo aqui na página deles do Instagram, você vê lá que eles estavam planejando aquilo. Já fazia um tempo, tinha cartazinho. Claro, não falava que eles iriam invadir, mas estava lá. Ou seja, não dá para tolerar. Eu espero que os céus se abram e Nossa Senhora ilumine a mente do arcebispo e ele também, como autoridade e proprietário daquele imóvel, processe esse rapaz e peça investigação também, faça parte disso e cobre isso por amor e respeito aos fiéis, porque se ele não fizer, o bispo, infelizmente, está se mostrando indigno do báculo e da mitra que ele usa. De uma das capitais mais importantes do país e ainda mais católicas. Da memória de todos os ucranianos, russos, italianos, poloneses, etc., alemães, né, que fundaram Curitiba, né? Minha cidade, da onde eu venho. Então, assim, me sinto assim, isso me indignou muito, porque é uma igreja muito cara, que eu conheço muito bem. Então, imaginar aquilo, e a hora que eu vi a cena daquela bandeira hasteada no meio, foi muito forte para mim. Eu fiquei muito indignado. Não? A nota, você tocou no assunto aí da nota do Dom Peruso. Isso. Eu queria ler a nota aqui. Então, leia e vê se eu tô fazendo uma falsa representação. Sim. Por favor, Bojbeck, tem a palavra. Não, é só porque daqui a pouco tem que sair também, tá? E só para referendar o que o Bernardo falou, isso aí não tem como despolitizar um ato político. E nós temos que entender toda a história do movimento comunista nacional de luta contra a Igreja Católica, tá? Não é um fato isolado. Não é um fato isolado. A busca do comunismo em tentar destruir a Igreja Católica é historicamente aferível. Não foi Claro que é. meia dúzia de arruaceiros que resolveu... Não foi uma dúzia de punk, tá? Não foi punk anarquista que estava lá, vamos lá destruir os símbolos. Não foi uma coisa de jovens inconsequente. É algo orquestrado, é uma associação para o cometimento de crimes. Né? Se investigar bem, é possível, não estou dizendo que antes que queiram me processar por calúnia, não. É possível que se ache elementos que vinculem a um crime de terrorismo. Tá? É possível. Por quê? Porque esse é o modus operandi do terrorista fora da denominação do direito penal brasileiro, assim, no sentido popular. É que se organizar para tentar destruir o inimigo. Não foi uma pessoa parente de alguém que eu prendi e jogou uma pedra no meu vidro aqui de casa. É um grupo de pessoas ligadas a um partido político, em nome de um partido político, porque agora a diretoria... Travou aí o Brodbeck. Eles estavam com bandeiras de partidos políticos. Ainda que não tenha sido organizado
ainda que não tenha sido organizado oficialmente por um diretório de um partido, eles estavam com representações simbólicas de um partido político, de 2 partidos políticos, de grupos ligados... Com bandeiras de partido político. Bandeira, mas de grupos ligados a um espectro político, que é o espectro de esquerda, o espectro socialista. Eles não estavam lá simplesmente protestando, eles estavam em nome do socialismo, combatendo aquela que é a grande inimiga do socialismo, que é a Igreja Católica. Então, além do aspecto criminal, tem esse aspecto político que é muito claro. E não tem como o senhor arcebispo negar isso. Não podemos politizar. Tá, mas se por acaso fosse uma igreja de padres ligados à teologia da libertação e pessoas com bandeiras de Bolsonaro é mito entrassem lá, que também estariam cometendo um crime, porque também seria uma missa, os bispos diriam que não se pode politizar? Pelo contrário. Nota que isso aí CLBB, ia ter excomunhão, porra. Isso, iam fazer uma nota dizendo que isso aí é culpa da política de armamento da população, de banalização da violência promovida pelo governo federal, não é? É isso que eles iam dizer. É isso que eles iam dizer. E mais um ponto antes de eu sair, só, Bernardo, desculpa te cortar, Etiba e professor Divan, quando o vereador diz que está lá fazendo um ato de amor, isso aí é novilíngua. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele não está... O vereador, ele não está querendo dizer que ele não fez ato de violência. Ele sabe que fez. Ele sabe, só que ele quer ressignificar, dizendo que essa violência estaria amparada na intenção dele de promover o amor, porque destruir os inimigos, pisar em cima da cabeça dos católicos é amor para eles. Isso aí é em 1984, claramente. Entendeu? Como cristão, olha o que ele escreve, olha o que ele disse. Como cristão, isso ele disse hoje na Câmara, como cristão que sou, acreditei que achei seria adequado ocupar aquele lugar e reivindicar a vida, um lugar que é nosso. Ele está ressignificando. Então, matar alguém é amor. Hostilizar uma senhora é amor. Paz é guerra, né? Partido. Paz é guerra, né? Paz é guerra. Paz é guerra. Então, só uma coisa importante aqui, Brodbeck. Propaganda é a verdade, né? Que é o seguinte: o que o Dom Peruso e a CNBB, que divulgou a nota também, portanto, chancela, ao mínimo, né? No mínimo é conivente com a nota. O arcebispo de Curitiba, ele não percebe o seguinte: que volte a esquerda ao poder, instaure um governo aos moldes da Venezuela, Nicarágua, Argentina, o que é que seja, China, como queira, escolha aí, né? Tem um cardápio vastíssimo. Eles acreditam que serão poupados por pagar um pedágio, né, uma concessão numa nota como essa e passar a mão em padre ou revolucionário, passar a mãozinha, passar pano. E aí eu trouxe hoje, numa outra oportunidade, em outro lugar, o caso para mim que é célebre, porque esse pessoal adora esse cara, que era o do Ernesto Cardenal, o poeta nicaragüense que ajudou a fazer a Revolução Comunista na Nicarágua, sandinista. E ele ajuda lá com seus poemas, com seu poder político, etc., até fazer uns poemas muito bons, a colocar o Daniel Ortega no poder. E vai e vem o Daniel Ortega e tal. Quando ele vira ministro da Cultura, Daniel Ortega em 83, 80, tem aquela cena do João Paulo II repreendendo quando desce do avião, todo mundo conhece, né? E o que ninguém sabe, ou pelo menos não menciona, é o que o João Paulo II disse a ele, né? São João Paulo II disse a ele: deixe de misturar política com igreja, saia do governo, porque ele era ministro da Cultura. E ele não saiu. O que saia do governo para criticar o governo. Isso. O que ele não fez, não saiu. O que ele não fez foi sair, então ele continuou lá. E aí, em 2007 ou 17, já não vou saber, mas agora, nesses últimos tempos aí, o senhor Daniel Ortega começou a ser perseguido pelo governo que ele ajudou a colocar. E daí ele disse: estou sendo perseguido, Daniel Ortega é um ditador, eu e minha família estamos em perigo. E aí, no final da vida, aparentemente ele se arrependeu do que tinha feito,
ele tinha perdido os direitos, né, sacerdotais, ele tinha sido removido, depois o Papa Francisco o reabilitou, ele celebrou mais uma missa, parece, no leito de morte, morreu, meio sozinho lá, uma coisa meio triste, e no enterro dele, estavam com amigos, etc., foram os militantes e o exército do Daniel Ortega discutir, fazer arruaça e acabar com o enterro do cara. Seu Dom Peruso, arcebispo de Curitiba, bispos da CNBB, vocês acham que vocês serão poupados? Vocês acham que porque vocês fizeram jantares e coisas com o Lula, essa coisa toda, vocês serão poupados? Nunca, em nenhum lugar do mundo, foram poupados. Então vocês estão dando água na árvore, né, cuja corda que está atada ao seu pescoço está amarrada. Uma hora a árvore cresce. Cuidado. Pessoal, um abraço a todos, muito obrigado pela honra e continue aí defendendo a verdade. Muito obrigado, Rafael. Um abraço. Tiba. Muito obrigado pela participação. Tiba, se você me permite, eu gostaria de entrar nesse ponto que Bernardo bem destacou, que é a questão política, né? Logo cedo, quando eu comecei quando vi a notícia e começou o processo de indignação, primeiro o pessoal, depois eu senti que isso tinha que vir, ter uma resposta, uma reação institucional, me veio à mente, eu não sei se Tiba sabe, não sei se Bernardo sabe, mas eu tive a honra de estar nas fileiras da discussão sobre o Fundeb. Foi uma discussão que vocês acompanharam aí e eu tenho a honra de acompanhar um amigo Tiba com relação à questão do homeschooling. E é a briga de Davi contra Golias, é a briga política de Davi contra Golias. Nós conseguimos mudar, incluir algumas questões que interessam a nós na PEC do Fundeb, mas depois caiu no Senado. Justamente por quê, Bernardo? Porque nós não temos, nós católicos, os protestantes têm mais, mas nós católicos, nós temos vergonha de fazer política. Boa política. Estamos falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Tomás e Santo Agostinho. Né? Estamos falando de política. Né? A arte do diálogo, da administração pública e do bem comum. De manhã, quando eu mandei a primeira mensagem no nosso grupo de deputados federais da frente, eu disse, olha, não espere, e aí eu vou tomar muito cuidado, eu sou menos ousado que vocês, porque eu assessoro o bispo, né? Não vou falar nenhum nome, mas eu sou assessor de um bispo. Eu digo, olha, esse não é um assunto, não espere uma reação tão efusiva ou uma reação muito enfática da CNBB. Esse é um assunto que feriu a nós católicos. Eu sou católico, eu sou igreja, eu não posso ver a minha igreja sendo atacada dessa forma. Portanto, para além dessas questões, porque vocês dois, mais do que eu, sabem o que existe, né, na igreja, eu digo, é momento de nós, famílias católicas, de nós católicos, nos organizarmos. A Sociedade Tomás Moro, Bernardo, você está convidado para nos ajudar, ela surgiu exatamente nisso. Nós, católicos, eu que sou diretor de escola, eu sou professor universitário, nós temos deputados federais, nós temos juízes, nós temos médicos, todos católicos e que atuam na vida pública. O que é atuar na vida pública? É não ficar escondidinho ali, como eles querem que nós vivamos os nossos valores de forma subjetiva. Nós não podemos, nós somos a maioria. Nós não somos cidadãos de segunda classe. Então eu disse, com a ajuda desse bispo, que eu não vou citar o nome aqui para não chamar atenção para ele, e ele começou a nos ajudar, a juntar um ao outro, e essa coisa cresceu. Portanto, neste ano de eleição, o nosso trabalho, eu estou fazendo um trabalho que daqui a pouco eu vou divulgar para vocês, vocês nos ajudarem, de ressignificação mesmo. Porque as pessoas chamam, por exemplo, o aborto as pessoas chamam de aborto. Quando a gente diz que as pessoas estão assassinando uma criança no ventre da mãe, as pessoas ficam assim. Não é assassinato, sim. É assassinato de criança no ventre da mãe.
E tem gente, Bernardo, pasme, que não sabe Não, que é o Lula assassinato mortista. até segundo o próprio Código Penal. Sim, e tem gente católica, veja, eu estou colocando muito isso no Facebook, tem gente que acha que o Lula não é mortista, não é assassino. Não. Sério? Tem gente por aí. Tem gente que acha que ele não é comunista. E aí, eu sou obrigado a fazer isso aqui, Tiba. Porque a gente está na época de fake news, né? Então você tem que pegar e ir lá no partido, lá no site do partido, e mostrar, porque as pessoas elas têm fé, elas têm mais fé no Estado, eles têm mais fé no partido do que em Deus, inclusive católicos. Portanto, é hora, eu acho que hoje é um marco. Nós temos vários deputados nos acompanhando agora. Os nossos deputados precisam parar de fazer, veja, não é ser radical, no sentido ou ser extremo, no sentido de sair brigando com todo mundo. Pelo contrário, não sair fazendo aí hashtag. Isso não adianta nada. Precisa aprender a fazer política. Então, por exemplo, o fato, isso que nós fizemos hoje, isso aqui é uma boa política. Agir de forma institucional. Eles agem assim, Bernardo. Você sabe, você acabou de destrinchar. A nossa resposta não vai ser por aí, com paus e pedras, não. Vai ser acompanhando o que o secretário vai fazer, vai ser acompanhando o que o Ministério vai fazer. Eu acabei de falar com o deputado, o Léo, que está aqui nos assistindo. Eu falei, deputado, é só o início. Isso aqui não vai ficar aqui. Esse caso, Bernardo Tiba, eu queria muito que vocês nos ajudassem. Tem muitos bispos que nos apoiam, tem muitas comunidades, muitas novas comunidades da renovação carismática. Enfim, tem muita gente que pensa como nós. Muita gente escondida, silenciosa. Sabe aquele pessoal que quando abre a urna, eles apertam um determinado número lá? Então, essas pessoas católicas, elas nos ouvem. Às vezes elas têm medo de falar, mas elas nos ouvem e elas sabem onde está a verdade. Portanto, eu estou dizendo que esse ano é hora da gente parar de vergonhinha. Política, assim como o outro lado fez política, os nossos antagonistas fazem política, não na igreja, mas de forma institucional, porque eu, como católico, eu não sou cidadão de segunda classe. Eu tenho o direito dos meus valores serem representados na vida pública, na praça pública. Eu tenho o direito de escolher uma representação, porque eu não posso. Eu tenho o direito de dizer, olha, eu acredito nesses valores e quero que esta pessoa defenda esses valores. O que acontece, às vezes, que os nossos deputados não fazem, eles confundem, eles querem transpor um modelo evangélico para a igreja. Ele quer que o padre, o bispo, chegue lá na missa e diga, vote em fulano. Não é assim. E eu digo para eles, vocês têm que se aliar simbolicamente aos nossos valores e às nossas pautas. E quando tiver, por exemplo, coisas como essa, nós temos que ter gente corajosa o suficiente para bradar, para falar. Às vezes, falta isso. Eu sinto isso. Olha, eu conheço todos os nossos deputados católicos. Todos. Mas eu digo para ele, às vezes vocês precisam saber fazer política. Nós precisamos de um Arthur Lira, nós precisamos de um Rodrigo Maia católico. Não significa um isentão. Não é um isentão. É o sujeito saber aquilo que é essencial, a boa briga, e saber o que é o acidental. Às vezes nós trocamos as coisas. O acidental, a gente fica brigando pelo acidental enquanto passa ao largo, né, Bernardo? Na Comissão de Cultura, a Comissão de Direitos Humanos. Um dia desse, para fechar minha fala, eu encontrei com um vereador aqui da cidade de São Paulo, que vai ser deputado federal, e disse para ele, o ano que vem, sabe para o senhor vai? O senhor não vai para a Comissão de Finanças, não vai para a Comissão de Assuntos Econômicos, vai para a Comissão de Educação. Nós precisamos do senhor lá. Ele acabou de mudar. Então é isso. Esses caras, durante 40 anos, passaram a largo. Enquanto a gente ficava discutindo sobre o sexo dos anjos, eles estavam passando a boiada, como diz o ministro Salles. Portanto, eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês, que são profetas mesmo. Eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho de vocês. Vocês são profetas, vocês têm uma coragem. Eu não tenho. Talvez o meu talento seja, Tiba me conhece mais, o meu talento é mais nos bastidores, mais a articulação. Mas Deus nos dá a cada um talento, né? E eu tenho muita admiração pelos senhores. Aí eu sou muito formal, viu? Por vocês. E gostaria muito da ajuda de vocês, porque nós precisamos fazer com que as pessoas, os católicos, atuem na vida pública, porque nós já temos a verdade
O nosso trabalho, né, Bernardo, é só comunicá-la. Então vamos estudar um pouquinho, vamos ler um pouquinho e vamos falar de Deus. É um assunto que o Bernardo tem tocado sempre, tem demonstrado sempre, né, Bernardo? Você tem sempre envolvido política nos assuntos, nessa responsabilidade social que a igreja pede que nós, leigos, tenhamos mesmo. Né? Esse tecido social aí, para a gente ocupar os lugares que foi aparelhado pelo comunismo por décadas e tudo mais, e abrir os olhos das pessoas sobre o que está acontecendo. Sabe o que eu acho que é grave e que deixa a coisa muito pior? É quando justamente nós não temos pessoas, né, líderes principalmente, que despertem o povo para a verdade dos fatos, para a realidade. Elas ficam iludidas, envolvidas numa mentira que a grande mídia pinta, né? Que todo esse sistema aparelhado, universitário, dos meios intelectuais, do meio artístico, do meio jornalístico faz. Elas ficam hipnotizadas diante disso tudo, porque não tem pessoas que as desperte para a realidade. Quando o Bernardo falou a respeito da nota do Dom Peruzzi, eu entendi perfeitamente por que precisaria ser uma nota muito mais enfática, tocando nos pontos essenciais. Justamente porque nós estamos iludidos por esse discurso que quer pintar a coisa como ela não é. Entendeu? O gesto foi um ato político, não tem como você desviar dessa realidade. Entendeu? Foi um ato simbólico, tá? Como foi falado aqui, se isso não for barrado e sofrer essas reprimendas que precisam sofrer, isso vai virar uma inspiração, tá? E não vai parar. Aliás, Tiba, só um detalhe. Você lembra que eles no Chile vandalizaram as igrejas? Argentina, o Lula... Mas no Chile foi muito emblemático, né? Eles queimaram uma igreja inteira, né? O Lula disse no ano passado, retrasado, que queria fazer no Brasil o que fizeram no Chile. Ou seja, eu não posso desconsiderar uma promessa como essa. O que foi feito no Chile? Quebraram a capital do país, né? Aliás, o único centro urbano que importa no Chile, e queimaram as igrejas e bateram nos cristãos, enfim, fizeram todo tipo de barbárie. Então, se faz tempo que o PT está prometendo arruaça. Se eles têm força ou não para fazer, eu não sei, mas eu não quero ficar para ver. Não quero deixar isso acontecer sozinho, sem fazer nada, sem estimular as pessoas a reagirem. Porque, infelizmente, nós estamos também, vale mencionar, uma cultura brasileira que, graças a Deus, está voltando a ter respeito e trazendo de volta a sua cultura de armas. Porque fosse isso em Austin, no Texas, ninguém iria entrar na igreja. Fosse isso na Virgínia, na Carolina do Sul, fosse isso em qualquer outro estado americano, ninguém entraria na igreja, como não entram para fazer isso. Só que ali eles contam com velhinhas, ou seja, além de bandidos, são covardes. Luciferinos, são covardes. Exatamente. Você pintou o cenário. A rua é difícil de chegar. Tudo. Se tivesse três homens ali falando grosso, eles tinham afinado. Porque era só moleque. Mas infelizmente, essa é a situação. Sábado, 6 horas da tarde, né, as pessoas mais jovens estão se reunindo, estão em casa num churrasco, estão na casa da namorada, estão no cinema. Difícil a igreja esse horário. Se vão de manhã, né? Então, esse horário geralmente são as pessoas mais idosas que vão, né? Que dormem à tarde, tomam um cafezinho e tal, e vai, né? Então, assim, ainda escolheram um horário covarde. Foi tudo feito a postos. Porque se tivessem feito no domingo, aqueles que não conhecem aquela região ali, em Curitiba, domingo ali rola uma feira livre de artesanato, etc. Eu sei porque minha tia teve por décadas ali uma barraquinha naquela feira.
Então eu cresci correndo entre as barracas ali, exatamente naquela região, naquela rua, inclusive. E ali, se eles fizessem nesse protesto ali, teria muita gente, e sempre tinha polícia no domingo. Então eles escolheram exatamente a hora perfeita para poder fazer a arruaça, e espero que nos próximos missas tenham pessoas, ou o padre contrate seguranças armados para inibir qualquer outra tentativa de engraçadinho, porque se a igreja de fato virar um espaço para manifestação de amor, né, e defesa da vida, como eles dizem, mas na verdade é violência e anticristianismo, né? Significa o quê? Que daqui a pouco um grupo gay vai ficar indignado porque mataram um transexual lá em Recife, e aí eles vão querer protestar na sua igreja. Daqui a pouco vão começar nas igrejas evangélicas. E aí, de repente, tem um movimento dos gordos. Mataram um gordo não sei aonde. Aí vai ter os movimentos dos gordos. Aí tem o movimento dos veganos. Aí depois tem o movimento não sei o quê. E a igreja vai ficar o quê? É o coreto da cidade? Não, é justamente porque escandaliza e chama atenção que eles fazem. Ou seja, eles passam a mensagem de domínio. E esse domínio começa simbólico e depois torna-se de fato concreto e físico. Então é primeiro a desmoralização moral para depois a destruição física de fato. Então, isso não pode passar impune, vamos repetir, e todos nós temos de manifestar como pudermos a nossa opinião, e a vocês que são católicos, falem com o padre de vocês para mencionar esse assunto na homilia e alertar os católicos. Porque isso ameaça diretamente a segurança e a integridade física, quiçá espiritual, das pessoas nas igrejas. Uhum. Você lembra aquele homem que tentou roubar, entrou na igreja justamente no horário do terço dos homens, com capacete na cabeça? Lembro. O pior, o cara entrou. Bela lembrança. Ele entrou na hora do terço dos homens e desarmado, ameaçando como se tivesse uma arma. Ele estava desarmado. Quando os homens perceberam isso, a imagem mostra o cara acuado, né, ameaçando ainda ali uma coisa, querendo agredir, com 200 homens ao redor dele. Quando eles perceberam que de fato ele estava desarmado, juntaram em cima do homem, deram um cacete nele. Eu lembro que pegaram cadeiras, né, e deram nele. Mas ele levou uma surra. Fizeram um montinho, né? Foi. Juntaram em cima do cara. Faltou espaço para dar murro no homem, de tanta gente, de tanta mão que tinha na cara do homem. Então, assim, esse não faz mais isso, entende? Porque ele escolheu o lado errado. Mas esses covardes, não, eles premeditam um lugar onde tem fragilidade, onde tem a velhinha. Como eu disse, o cara é arruaceiro profissional, Tiba. Entendeu? Então, uma outra que vocês lembram, uma ou duas mulheres que invadiram uma cerimônia muçulmana, arrancaram a roupa em protesto ali. Foi uma vez só que isso aconteceu. Eles desceram o cacete nelas, né? Mas levou uma porrada daquelas, juntaram, né, na mulher, ou seja, eles já entenderam, o movimento feminista ali não funciona. Não tem marcha gay na Arábia Saudita, né? Então, assim, quando esse pessoal sentir que dentro da igreja também não tem espaço, como o doutor Rafael falou muito bem, né, eles vão parar também com isso. Agora, mesmo que não tenha homens ali para defender, né, nós temos que mostrar pela força do nosso posicionamento, né, dos processos em cima desse povo, das cassações e tudo mais, ainda porque ainda temos um respiro jurídico que pode nos dar uma sobrevida que precisa ser usada, né? Então, taca-lhe processo, o máximo que a gente conseguir, para que ainda possamos respirar diante disso tudo que está acontecendo. Porque se a gente for deixando, se a gente for se acovardando, eles vão crescendo em cima de nós, eles fazem de maneira estratégica. Né? Você falava sobre a questão do amor, né? Estamos aqui em nome do amor, tirando a liberdade de vocês, xingando vocês, profanando o que é sagrado de vocês. Né? É isso que eles fazem. E olha só, no livro, no mínimo, o Olavo tem um artigo chamado Citações Elucidativas, que ele fala o seguinte, citando Lenin, olha, uma frase de Lenin: precisamos odiar. O ódio é a base do comunismo. As crianças devem ser ensinadas a odiar seus pais,
se eles não são comunistas. Ele cita outras frases de Lenin. Somos favoráveis ao terror organizado. Isso deve ser admitido francamente. Ou seja, Mao Tse-tung também ele vai falar, o comunismo não é amor, é o martelo com que esmagamos nossos inimigos. Essa é a verdadeira face do comunismo, essa é a verdadeira face do petismo. Tá? É isso que o PT sempre fez, sempre gostou de fazer, sempre protegeu e sempre amparou. Agora é o seguinte, se existe um líder religioso, seja ele padre, bispo, seja o que for, ampara e dá subsídio de liberdade moral para esse povo agir, os protegendo, estes também são cúmplices destas mortes, desses sufrágios, dessas profanações. Né? Citando Olavo aqui, nunca me esqueço, ele diante de vários jornalistas que perguntavam para ele sobre o pito que o Leonardo Boff ganhou do Bento XVI, na época, cardeal Ratzinger, como se reclamando do pito que o Ratzinger deu no Boff. E ele, então, fala, vocês, jornalistas, matar cristão pode. Agora, o Boff levar um pito não pode. Vocês, jornalistas, são culpados de cumplicidade em genocídio cristão, porque ou vocês o omitem ou vocês os legitimam, inventando mentiras contra a Igreja Católica. Entendeu? Então, assim, quem se omite diante disso, ameniza a situação, é cúmplice, tá? Diante disso tudo que estão fazendo. Então, você está dando o subsídio para que eles possam repetir isso novamente depois numa outra igreja, numa outra forma, porque eles sabem que você foi não um manso, você foi um panaca, né? Então, nós católicos somos pacíficos, mas não somos pacifistas, né? Nós não somos idiotas. O que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez quando o templo, a casa de Deus, estava sendo profanada? Ele senta e faz um chicote de corda e sai derrubando as bancas dos vendedores de pomba, derrubando tudo no chão. Esse é o proceder do nosso mestre. Esse é o nosso exemplo, que pelo zelo que ele tinha ao sagrado, à casa de Deus, que o consumia. Essa era a atitude de nosso Senhor, né? Se fosse hoje, talvez ele ia ser condenado por uma nota da CNBB. Entendeu? Certamente. Porque ele foi muito violento, porque ele foi muito agressivo, e nós não podemos ser assim, porque não podemos politizar a situação. Isso eu me preocupo. Isso não é detalhe. Tiba, vocês estão falando sobre um aspecto do ser cristão e da própria masculinidade, da feminilidade, que me preocupa muito. Né? Hoje, um amigo, esse vereador aqui de São Paulo que eu comentei, ele fez um vídeo, né? E ele acho que ficou com medo porque ele me conhece. Eu sou mais polido, talvez até covarde, não sei. E ele falou, Edivan, eu exagerei? Eu falei, não, você foi brando. Por quê? Quando eu sou baiano, viu? E baiano gosta, você é paranaense, não sei se Tiba, de onde Tiba é, mas baiano diz o seguinte, quando você muito abaixa, as coisas aparecem. E nós católicos, eu senti, nós estamos acordando um pouco, mas precisa mais, por isso que esse dia é histórico. Nós estamos abaixando muito, sabe? Por isso que, mais uma vez, nós temos que agir de duas formas. A primeira, de forma institucional. Eu acredito muito na institucionalidade. Por isso que, para mim, agradeço ao Tiba que proporcionou isso, você ter aqui um representante do Estado, da secretaria que cuida do caso, e você ter uma representante do Ministério, veja, a maior instância do Estado brasileiro, aqui hoje, se posicionando e praticamente se comprometendo a acompanhar esse caso, para mim foi importante. É isso que nós temos que fazer. O primeiro passo é esse. O segundo passo, que Bernardo, acho que foi Bernardo que falou, não esquecer. Porque se nós esquecermos, esse é o sinal. Olha, nós entramos numa igreja, nós hasteamos a bandeira comunista no altar, nós retiramos o padre. A reportagem, Bernardo,
A reportagem diz que o padre pediu para continuar celebrando. É vergonhoso. O padre pediu para continuar rezando a missa e eles não deixaram. Então, se você deixa isso, o próximo passo, meu amigo, o próximo passo é, opa, eu aqui na direção da escola, na universidade, ou na minha vida pastoral, não, você não pode, você não tem direito de dizer isso, não. E eu vou dizer o quê? Quem é que vai me defender? Quem é que vai me defender? Se eles tiverem coragem de entrar numa igreja, retirar o padre e colocar, hastear uma bandeira, aqui em São Paulo, não sei se vocês ficaram sabendo, por isso que esse dia para mim é marcante, é o dia do Chega, lembrando de Portugal. Aqui, vocês ficaram sabendo daquela Nossa Senhora que fizeram o desenho no muro? Não sei se vocês ficaram sabendo. Aqui em São Paulo, né? Para relembrar quem está assistindo, aqui em São Paulo, fizeram no muro de uma escola uma arte com a imagem de Nossa Senhora e o dedo indicador. Né? Você sabe o que significa esse sinal. Dedo do meio. Exato, o dedo do meio. E aí isso vai passando. Esse meu amigo, o delegado Palumbo, o vereador da cidade, foi cobrar a escola. A diretora disse que era arte. E não tinha nada a ver. Aí ele procurou o prefeito, procurou o secretário de Educação. Silêncio. Se ele não tivesse colocado a boca no trombone, e se não tivesse um padre, acho que foi o padre Bruno, foi um pregador, Anderson, não lembro o nome, começou a espalhar, isso Anderson ia ficar... Reis. Anderson Reis, né? Isso ia ficar pianinho. Na hora que ele mandou a imagem, eu mandei para o meu bispo aqui. E ele falou com o arcebispo, enfim. Mas veja, se não tiver um homem que faça como Jesus Cristo no templo, e se esses homens, se nós não começarmos a nos juntar, porque sozinhos, realmente, nós somos um pouco mais fracos, nós temos a graça de Deus, mas se nós nos juntarmos, e esse é meu chamado, nós temos que nos despertar. Nós não somos cidadão de segunda classe. Não adianta colocar aqui na nossa um sinal. Ah, é católico. Ah, é extrema não sei o quê. É isso, aquilo. Não. Nós temos Eu me lembrei de Dom Bosco, quando ele chega na estação, alguns jovens começam a provocar, que ele chega de batina como um sacerdote. Os jovens começam a provocá-lo, né, achando que ele ia afinar. Dom Bosco, então, regaça a manga da batina e chama pra porrada. E os jovens estranharam, e Dom Bosco, ele tinha um porte físico, né? Ele era muito saudável. Tudo. E ele faz posição de luta e manda o jovem vir. Vocês querem brigar? Então vem. E nessa hora, eles afinaram, porque eles encontraram um homem disposto a defender a sua vida e a sua integridade. E a gente tem que se posicionar diante daquilo que... Bernardo Tiba, nós formamos essa sociedade, nós formamos esse país. Nós éramos os intelectuais, nós éramos os trabalhadores da educação. Eu não entendo de onde vem essa vergonha de se colocar publicamente, de colocar os seus valores publicamente. Eu não entendo. E aí, me perdoe, não é só os bispos, não é só a CNBB, não é só os padres. Veja, eu como leigo, né, eu sinto muito isso na pele. Nós leigos, tem gente, novamente, vocês estão nos assistindo aqui, vocês acreditam que tem gente que acha que o Lula não é abortista? Tem gente que acredita nisso. Eu sei que tem gente que acredita que ele é inocente, mas também tem gente que acredita que ele não é abortista, que ele não tem coragem de matar uma criancinha de 3 meses. Mas se foi pelo governo Lula, pelo comando dele, pela ordem dele, que entraram com um projeto de lei para a legalização do aborto. Eu nunca me esqueço, o Padre Léo, pregando a Canção Nova, que lotava multidões ali, ele denunciou essa atitude do Lula. E no palco, transmitindo em rede nacional, ao vivo, ele gritou aos 4 cantos, batendo no peito, falando, eu, Padre Léo, estou falando, se for para ser católico, presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, desse jeito, é melhor ser católico no quinto dos infernos. Ele gritou isso em rede nacional.
porque ele denunciou o que o Lula fez, mandando, pela presidência da República, partiu a ordem de entrarem já com o projeto de lei. E foi pelo PT que surgiu o primeiro projeto, 1135/95, eu acho, se não me engano, pedindo a liberação do aborto até os 9 meses de gestação, pelo Genuíno, na época. Né? Ou seja, está no histórico, está na base, no histórico do partido, tudo isso. E eu te digo uma coisa, se o PT avança na nossa nação, isso que nós estamos vendo na igreja, que aconteceu na Igreja do Rosário, isso vai se multiplicar. As invasões de propriedade para o grupo MST vai quadriplicar, vai voltar com tudo e a gente vai ver a perseguição aos nossos valores como a gente nunca viu na história do nosso país, porque eles perceberam que eles foram brandos demais quando estiveram no poder, querendo conquistar ali sem muita força, não sendo tão aguerrido, tal. Quando eles saíram do poder, eles hoje estão dizendo, temos que regular os meios de comunicação, temos que colocar censura nos meios de comunicação. Eles não estão falando isso para os meios todos de comunicação. Não, esse Grupo Globo, Folha, Veja, tudo mais, não é sobre esses grupos que o Lula está falando. Ele está falando sobre os meios de comunicação independentes, conservadores, religiosos, católicos. É esse povo. É o que as big techs hoje já fazem com os conservadores. Eles vão ampliar isso. E se prepare para a censura pesada, se prepare para a perseguição aos nossos princípios, se preparem para o relaxamento de punição de pessoas que fazem esse tipo de profanação que nós estamos falando aqui. Preparem para mais projetos de lei de aborto, de eutanásia, de o escambau A4. Tá? É isso que vai acontecer no nosso país. Isso que nós estamos vendo agora acontecer nessa igreja, você vai ver o que vai virar. Esse grupo militante vai se encher de coragem, porque é tudo ligado ao PT, é tudo ligado à esquerda, a esse comunismo já condenado pela igreja. Isso precisa ficar claro, gente. Pelo amor de Deus. Nós somos católicos, né? E é impensável que um católico não perceba isso. Como pode um católico não entender que é isso que eles estão fazendo com o nosso país, que eles querem fazer com o nosso país? Esse grupo militante, tudo ligado, né? Não é possível. Né? Enfim, acho que ficou claro aqui. Tiba, eu não sei se você vai encerrar, mas eu preciso ir. Nós vamos encerrar, Bernardo? Tá bom, então tá bom. A gente acho que ficou claro. Eu quero agradecer imensamente, professor Edivan, Bernardo, obrigado, todos que participaram também, aqueles que mandaram mensagens. Tivemos um bom número de participantes aqui, agora 3.400 pessoas acompanhando a gente, né? Agradecer porque elas perceberam a gravidade do tema, Bernardo. Tiba, só uma coisa então antes da gente encerrar, só relembrar o arroz com feijão. O principal inimigo do comunismo sempre será a fé cristã, especificamente a católica. E não é à toa que bom, desde os revolucionários franceses, né, que diziam que o último rei será enforcado nas tripas do último padre, os comunistas também repetem esse mote, né, sem qualquer pudor. E o próprio Antônio Gramsci dizia que a Igreja Católica, abre aspas, é a força principal antagônica ao movimento marxista. Essas são as palavras dele. Força principal antagônica do movimento comunista ou marxista. Eles sabem, ou seja, isto é uma guerra espiritual, em primeiro lugar. Portanto, além de todas as preocupações de divulgação, de demonstração de indignação, de medidas judiciais, políticas, sociais e etc., a medida principal deve ser espiritual, em primeiro lugar. Ou seja, dobrar os nossos joelhos e rezar. Ou seja, Nosso Senhor ensinou a gente a rezar pelos nossos inimigos.
Então, hoje à noite, provavelmente, você vai fazer um dos atos de caridade mais difíceis, que é rezar pela alma desses vagabundos. Nosso Senhor mandou rezar por eles. Porque rezar por alguém que você ama é muito fácil. Né? Até um comunista acho que é capaz de fazer isso no momento de desespero. Agora, rezar pelo seu inimigo é que é um ato de caridade. Então você, quando for dobrar os seus joelhos hoje, antes de dormir, reze por esse vereador e pela sua horda luciferina, porque Cristo morreu por ele também. E nós só seremos reconhecidos, disse Jesus, pelo amor que demonstrarmos. E isso é um exercício de caridade para nós. Você acha que vai ser fácil fazer isso? Não vai ser fácil. Mas reze a Deus, pedindo que eles sejam iluminados, que eles se arrependam, que eles cheguem ao arrependimento. Que o ideal seria vê-los no céu. Se eles estão vivos ainda, porque há espaço para arrependimento. Então, esse esforço interno também purga muito da nossa maldade, né? Como a gente quer ver a pessoa se ferrar, né? Mas Deus está lá em cima, né? Vamos dizer, entre aspas, torcendo para a pessoa se converter. Então, é hora... Eu já passei o dia inteiro indignado com essa história, mas é hora da gente recobrar o essencial, né? E rezar também por isso, pelas aqueles que foram ofendidos, pedir desagravo, orações, né? E acalmar o coração e não parar. Agora, desfiar a cabeça e agir com inteligência, a reta razão de agir, com calma, prudência, que não significa covardia. Prudência significa agir no momento certo de acordo com a situação, o que às vezes significa dar um soco na cara ou impedir um soco, depende da situação. A prudência tem esse equilíbrio. Então, rezar por um vigarista é uma coisa que só o cristão é capaz. Então, nós vamos rezar pelo Renato, pela sua horda de comunistas, porque, bom, eu já fui comunista um dia, então alguém rezou por mim, né? Então, rezem por eles também, né? Então, é duro, né, ter que pensar isso, né, mas Nosso Senhor disse que o caminho dele era uma cruz, né, não era uma garrafa de vinho, então não é fácil. Muito bem, eu acho Não que fácil. Acho que é isso aí. Isso, né? E a Laiane, como disse aqui, reze um rosário, né, na igreja do Rosário, né, reze um rosário para tudo isso, né, que isso não acontece Nossa Senhora novamente. também, né, diversas aparições, Bernardo, ela sempre pede, é só pela oração a humanidade vai seguir o rumo que Deus quer. Sempre fala sobre isso, né? Exatamente. Tibe, Bernardo, para encerrar, primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, novamente reiterar a minha admiração e o trabalho que vocês fazem. Rezo muito por vocês. Bernardo, antes de conhecer, já rezava, agora eu vou rezar mais. Tibe está sempre nas minhas orações. Obrigado. Porque o trabalho que vocês fazem, além de necessitar de preparo intelectual, preparo moral, fugir das tentações, fugir e resistir às tentações, é preciso coragem também. Portanto, a minha admiração a vocês. E segundo, fazer um pedido, né? O Bernardo acabou de falar de prudência, nós vamos agir com muita prudência. Quando eu digo nós, Sociedade Tomás More, porque eu penso, eu estou absolutamente convencido de que nós católicos temos que despertar ainda mais, e nós temos as ferramentas para isso. Nós, quando constituímos a sociedade, foi exatamente para isso, para dar um rosto visível e jurídico a esse tipo de ação. Portanto, eu vou continuar aqui o diálogo com o secretário, o diálogo com o Ministério dos Direitos Humanos, com os parlamentares, e na hora certa, espero contar com vocês, porque, novamente digo, Deus nos dá um monte de talentos, né? E é junto, né? É na partilha dos talentos que a gente não vence inimigos, que a gente não tem inimigos, como o Bernardo bem colocou. Nós temos antagonistas, nós temos gente que parcialmente está servindo ao Senhor errado. E cabe a nós, humildemente, com os nossos pecados, rezar e dizer, meu irmão, olha, saia do erro, venha para cá. Então, mais uma vez, agradecer e dizer que só foi o início, viu? Não sei se vocês
Eu costumo dizer para os amigos, quando a gente vai se juntando, vocês sabem que na igreja ninguém pede uma coisa para um sujeito que está desocupado, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase. Quando o padre ou alguém precisa de alguma coisa na igreja, na paróquia, não vai pedir para o sujeito que tem tempo, né? Porque o sujeito tem tempo, ele não está fazendo boa coisa, né? Não está aproveitando o tempo. Então, sei que vocês têm muitas coisas, muitas frentes, mas tem mais essa daí. Muito obrigado, viu, aos dois. Beleza. Obrigadão mais uma vez, vocês dois, Divan, Bernardo. Obrigado mais uma vez. Valeu, muito bom. Obrigado também a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima live, galera. Até mais. Um abraço.